Às vezes, quem mais machuca a gente não é um inimigo, e sim quem jurou amor e lealdade. A vida tem uma forma estranha de nos ensinar que nem todo sorriso é sincero e nem toda promessa é para sempre. Só quem já teve o coração partido entende essa dor. Então, fique comigo até o fim, porque essa história vai tocar a sua alma. Eles se conheceram ainda na juventude, quando a vida parecia simples e cheia de sonhos. Gabriel nunca foi do tipo que se apaixonava fácil, mas bastou olhar nos olhos de Laura para entender que algo muito forte nascia ali. Ela tinha aquele sorriso leve, aquele jeito doce que encantava qualquer um e fazia tudo parecer mais bonito. O tempo passou e aquele amor se transformou em um relacionamento sólido, cheio de companheirismo, planos e promessas de uma vida inteira juntos. Eles cresceram lado a lado, enfrentaram desafios, construíram uma história marcada por cumplicidade, respeito e, acima de tudo, confiança. Junto com essa caminhada, havia também Marcos, o melhor amigo de Gabriel desde a infância. Eles eram praticamente irmãos, daqueles que dividiam segredos, histórias e até sonhos. Os três formavam quase uma pequena família, sempre presentes um na vida do outro, compartilhando momentos bons e ruins. Gabriel confiava cegamente nos dois, afinal, eram as pessoas que ele mais amava nesse mundo. A rotina seguia tranquila, pelo menos era o que Gabriel acreditava. Entre trabalho, responsabilidades e encontros casuais, ele nunca imaginou que algo pudesse estar errado. Laura sempre foi carinhosa, atenciosa e, aparentemente, feliz. Marcos, por sua vez, era aquele amigo de todas as horas, sempre disposto a ajudar, a ouvir e a aconselhar. Nada no comportamento deles parecia fora do normal, o que tornava tudo ainda mais cruel. Mas a vida, às vezes, guarda segredos que nem os olhos mais atentos conseguem perceber. Aos poucos, Gabriel começou a notar pequenas mudanças que, no início, pareciam coisas da sua cabeça. Ligações que terminavam rápido assim que ele se aproximava, mensagens apagadas, desculpas para encontros que antes pareciam naturais, mas que agora soavam estranhas. O abraço de Laura já não tinha mais o mesmo calor de antes e o olhar de Marcos parecia carregar um peso diferente, quase como se escondesse algo que não tinha coragem de confessar. Por mais que tentasse ignorar aquele aperto no peito, algo dentro de Gabriel começou a gritar que havia algo errado. E por mais que seu coração quisesse acreditar que era apenas insegurança boba, sua intuição dizia que não era. Foi quando, em uma noite qualquer, ele chegou mais cedo em casa depois de uma viagem de trabalho e percebeu que o silêncio parecia mais alto do que nunca. As luzes estavam apagadas, mas havia um carro estacionado na porta que ele reconheceria em qualquer lugar. Era o carro de Marcos. O coração de Gabriel disparou de um jeito que ele nunca tinha sentido antes. Suas mãos tremiam, sua respiração ficou descompassada e, por alguns segundos, ele tentou se convencer de que estava criando coisas na sua cabeça. Mas, no fundo, ele sabia que estava prestes a descobrir uma verdade que mudaria sua vida para sempre. E infelizmente, não havia mais como fugir disso. Com o coração disparado e as pernas quase sem força, Gabriel caminhou em direção à porta. Cada passo parecia pesar toneladas, como se seu corpo inteiro quisesse desistir de saber o que seu coração já suspeitava. Ao se aproximar, percebeu que a porta estava apenas encostada, e foi impossível não ouvir as vozes abafadas que vinham lá de dentro. Ele reconheceu imediatamente aquelas vozes. Uma pertencia à mulher que ele amava e a outra, de forma ainda mais dolorosa, era do homem que ele considerava como um irmão. Por um instante, Gabriel quis simplesmente dar meia volta, fechar os olhos e fingir que nada daquilo estava acontecendo. Mas havia uma parte dele que precisava encarar a verdade, por mais cruel que ela fosse. Então, respirou fundo, empurrou a porta com cuidado e entrou. A cena que encontrou ficou gravada em sua memória como uma cicatriz impossível de apagar. Laura e Marcos estavam no sofá, próximos demais, em uma intimidade que falava muito mais do que qualquer palavra poderia dizer. Eles não perceberam sua presença de imediato, e naquele breve instante, Gabriel sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Quando finalmente perceberam que ele estava ali, o rosto de Laura empalideceu, e Marcos congelou, sem saber o que fazer. O silêncio que tomou conta da sala foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Gabriel não precisou perguntar absolutamente nada, porque o olhar deles dizia tudo.
Aquilo que ele nunca imaginou, aquilo que ele sequer considerava uma possibilidade, estava acontecendo bem diante dos seus olhos. A mulher que ele amava e o amigo que ele considerava um irmão estavam traindo não só sua confiança, mas toda a história que eles haviam construído juntos. Laura tentou balbuciar alguma coisa, mas as palavras simplesmente não saíam. Marcos, por sua vez, abaixou a cabeça, sem coragem de encará-lo. Gabriel, com o peito rasgado por dentro, respirou fundo e, com a voz embargada, conseguiu dizer que não precisava ouvir nenhuma explicação. Porque, naquele momento, não havia palavra no mundo capaz de apagar aquela dor. Com os olhos cheios de lágrimas, ele virou as costas e saiu, deixando para trás não só uma cena que jamais esqueceria, mas também uma parte dele que, provavelmente, nunca mais seria a mesma. Nos dias que se seguiram, Gabriel se sentiu completamente perdido. Era como se estivesse vivendo um pesadelo do qual não conseguia acordar. A cada lembrança, seu peito doía mais. Ele revivia mentalmente cada momento que viveu ao lado de Laura, cada conversa, cada plano e cada promessa que agora pareciam ter sido apenas uma mentira bem contada. E mais doloroso ainda, pensava em Marcos, aquele que cresceu ao seu lado, que dividiu tantos momentos da vida e que, mesmo assim, escolheu apunhalá-lo pelas costas da forma mais cruel possível. Apesar da dor, Gabriel sabia que não podia se entregar ao sofrimento. Aos poucos, começou a se afastar, colocou um ponto final no casamento e rompeu definitivamente qualquer laço que restava com Marcos. Por mais que o coração estivesse despedaçado, ele entendeu que algumas feridas só começam a cicatrizar quando temos coragem de nos afastar de quem nos fez mal. E foi justamente nesse momento de dor que ele percebeu que, por mais que parecesse impossível, a vida ainda poderia lhe oferecer um novo caminho, longe de tudo aquilo que o feriu tanto. O tempo passou e, aos poucos, Gabriel começou a entender que a dor não desaparece de uma hora para outra, mas ela vai mudando de forma. No início, parecia impossível acordar e não lembrar daquela cena, da traição, do olhar vazio de quem ele mais confiava. Mas com o tempo, percebeu que não poderia permitir que aquela ferida definisse quem ele era ou apagasse tudo de bom que ainda poderia viver. Foi um processo lento, feito de dias de silêncio, de lágrimas escondidas e de momentos em que parecia que o mundo inteiro estava desabando sobre ele. Mas, mesmo quando tudo parecia escuro, havia uma voz lá dentro, bem no fundo, que dizia que ele merecia mais, que merecia ser feliz de verdade. Gabriel decidiu se afastar de tudo que o lembrava daquela fase. Mudou de casa, mudou sua rotina, buscou se reconectar consigo mesmo. Começou a cuidar mais da sua saúde, voltou a fazer atividades que há muito tempo havia deixado de lado e, principalmente, começou a olhar para si com mais carinho, com mais respeito. Entendeu que muitas vezes colocamos tanto amor no outro que esquecemos de oferecer esse amor para nós mesmos. E foi nesse processo de reconstrução que ele percebeu o quanto havia se deixado de lado ao longo dos anos. Enquanto Gabriel seguia seu caminho de cura, Laura tentou se reaproximar. Enviou mensagens, fez ligações, tentou até encontrar com ele pessoalmente. Dizia que estava arrependida, que tinha se perdido, que só percebeu o valor dele depois de tê-lo perdido. Mas, por mais que aquelas palavras carregassem arrependimento, já não havia mais espaço para elas no coração de Gabriel. Ele olhava para tudo aquilo agora com outro olhar. Um olhar de quem entende que algumas escolhas não têm volta e que nem todo pedido de perdão é capaz de consertar o que foi destruído. Marcos, por sua vez, desapareceu. Sumiu da cidade, dos círculos de amizade e, provavelmente, carregava o peso da culpa, embora nunca tenha tido a coragem de encarar as consequências do que fez. Gabriel percebeu que, às vezes, a vida não precisa da nossa vingança, porque o próprio tempo se encarrega de colocar cada coisa no seu devido lugar. E na verdade, ele já não desejava mais vingança, nem mágoa. O que ele queria era apenas paz. Queria seguir sua vida, longe de mentiras, longe de falsidade e, principalmente, longe de tudo aquilo que um dia fez seu coração sangrar. Com o passar dos meses, Gabriel começou a perceber que sua dor estava, pouco a pouco, dando lugar à esperança. Ele se permitiu conhecer novas pessoas, fazer novos amigos, redescobrir novos caminhos e sonhos que ficaram esquecidos no meio da dor. Descobriu que a felicidade não está nas promessas dos outros, mas na capacidade que temos de nos reinventar, de acreditar que, mesmo depois de uma tempestade,
o sol volta a brilhar. E de fato, voltou. Em uma tarde comum, enquanto caminhava pelo parque, Gabriel conheceu alguém que, sem fazer esforço, trouxe de volta algo que ele achava que tinha perdido para sempre. A capacidade de sorrir de verdade. Não foi um amor imediato, não foi aquela paixão avassaladora, mas sim um encontro de almas que entendiam o valor de um recomeço. E naquele momento, ele entendeu que a vida sempre guarda uma nova chance para quem tem coragem de deixar o passado onde ele deve estar. Hoje, Gabriel olha para trás sem dor, sem raiva e sem tristeza. Ele entende que algumas pessoas passam pela nossa vida para nos ensinar, nem sempre do jeito que gostaríamos, mas de formas que nos tornam mais fortes, mais conscientes e muito mais preparados para viver aquilo que realmente merecemos. E acima de tudo, ele aprendeu que quando alguém escolhe trair sua confiança, quem perde não é quem foi traído, mas sim quem não soube valorizar aquilo que tinha. Porque amor, lealdade e respeito não são coisas que se encontram em qualquer lugar. E quem não sabe cuidar disso, quando percebe, já é tarde demais. A vida nem sempre é justa, e às vezes quem mais amamos nos fere de formas que jamais imaginamos. Mas nenhuma dor é maior que a nossa capacidade de recomeçar. Que essa história te lembre que você merece amor, respeito e felicidade. Nunca aceite menos do que isso. Se essa história tocou seu coração, te convido a assistir mais vídeos aqui no canal.